Olá, muito bom dia para você. Está começando mais uma edição do programa Poder e Negócios. A gente está nesses últimos meses de 2021 falando sobre política, especificamente sobre política e, claro, sobre os cenários que se desenham para as eleições de 2022, um ano que promete ser muito disputado. Para continuarmos esses nossos papos, nós recebemos aqui no estúdio o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho. Prefeito, muito bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Recentemente, o senhor que começou a sua história política no PSB, mudou para o MDB e agora o senhor acaba de se filiar ao DEM, partido que está numa fusão com o PSL. A primeira pergunta que a gente precisa fazer é: essa mudança é para possibilitar a sua candidatura ao governo do Estado? Bom dia, Isis. Bom dia a todos que estão nos assistindo. A alegria estar aqui no Poder e Negócios e para a gente poder falar do futuro do Estado. Eu acho que é o que alimenta a nossa esperança de um Pernambuco melhor, mais justo e mais competitivo. Um Pernambuco líder, como eu gosto de dizer. Recentemente a gente se filiou ao Democratas, como você disse, e o DEM agora partiu para essa fusão junto ao PSL, onde se formará a União Brasil, que é um novo partido, e não apenas o novo, mas o maior partido do Brasil, resultado desta fusão, e que ele vai sim oferecer a Pernambuco um projeto de mudança, mas acima de tudo um projeto de protagonismo para o nosso estado. Hoje, Pernambuco é o campeão no desemprego. Se você olha, enquanto o Brasil tem 14% de desempregados, Pernambuco tem quase 22%. A gente está falando de mais de 3 milhões de pernambucanos desalentados. O que é pior ainda, são aquelas pessoas que já desistiram até de procurar o emprego. E são para essas pessoas, mas também para os empreendedores, para todos que fazem do setor produtivo, o terceiro setor, o social, que precisamos conversar e propor uma mudança de rumos. Não dá para Pernambuco ser o pior estado de se fazer negócios no Brasil e, consequentemente, o campeão do desemprego e achar que estamos no caminho certo. Não estamos. E para mudar, a gente precisa conversar com Pernambuco de verdade. Não o da propaganda ou das redes sociais, mas o Pernambuco que falta água de 15 em 15 dias. Também, de acordo com o IBGE, acho que nos assistindo precisa ter essa informação, Pernambuco é o pior estado em abastecimento de água. Como é que podemos falar de futuro se nem água na torneira esse governo consegue ofertar? Então são esses desafios que estão colocados diante de nós para que possamos propor soluções de mudanças, mas soluções que possam alavancar o crescimento do nosso estado. E para isso que o DEM, agora União Brasil, junto ao PSL, vem fazendo esse processo de uma pré-candidatura, que é o que está colocado no nosso nome, mas também de candidatos a deputados federais, deputados estaduais, de poder construir uma ampla aliança política onde as pessoas, homens, mulheres, minorias, idosos, mais experientes, possam se sentir representados e parte de poder voltar a ser protagonista da sua própria história. E essa fusão do partido, do DEM, com o PSL, formando, como o senhor mesmo disse, o maior partido do Brasil, por conta da quantidade de representantes no Congresso Nacional, né? Deputados federais, senadores, essa fusão deve beneficiar Pernambuco o quê? Primeiro, o presidente deste partido é pernambucano, que é o deputado federal Luciano Bivar. Então veja que você terá um pernambucano protagonizando e liderando o maior partido nacional. Isso tem impactos tanto na política nacional e, consequentemente, na nossa política estadual, pois isso reverbera em diversas dimensões. Para a gente trazer esse contexto local para a gente, aqui é o que interessa ao povo pernambucano, é que o União Brasil ele não irá se furtar ou será um partido acessório no futuro de Pernambuco. Ele será um partido líder, um partido protagonista e que irá construir um projeto de mudança, mas um projeto que possa reestruturar os caminhos de desenvolvimento e prosperidade do Estado. Deixa eu dizer o porquê disso. Hoje, Pernambuco é um dos estados que mais cobra o imposto de quem está nos assistindo. Seja na cobrança de água, seja na cobrança de iluminação pública, seja no ICMS para toda a cadeia produtiva. E o que é que você espera? Nós, enquanto pagadores de impostos, se a gente paga o imposto, a gente quer ver o retorno. Esse retorno não tem. Somos campeão na cobrança de imposto, Pernambuco hoje é, e campeão no desemprego. Isso é uma matemática que não fecha. E isso gera o quê?
na população, gera indignação, gera frustração. Isso que a gente precisa mudar. Precisamos reorganizar o nosso Estado, onde os investimentos voltem a ser prioridades. Investimento em estradas, investimento em obras de recursos hídricos. Eu venho de Petrolina, do sertão do estado, mas aqui na capital são 20 dias sem água no mês para 10 dias com água. Então veja que não é um problema do interior, é um problema do estado como um todo que as pessoas enfrentam. A mesma coisa com a educação. Como podemos estar falando, Isa, de Pernambuco ser protagonista para o Nordeste e para o Brasil, se hoje, dentro do Nordeste, somos o estado que menos investe em educação? Não investir em educação significa a gente condenar as próximas gerações. Precisamos mudar isso, até porque está muito claro, ainda mais depois desse momento de pandemia que a gente vivenciou, que a tecnologia, a inovação, a economia disruptiva, ela está chegando muito rápido. E a gente tem uma educação ainda dotada dos anos 2000. Precisamos formar os nossos jovens para os empregos do futuro e do presente. Precisamos tornar Pernambuco um estado mais competitivo. Hoje nós somos o estado menos competitivo do Nordeste. E isso não é Miguel que está falando, isso são rankings nacionais de órgãos e entidades representativas reconhecidas que estão elencando, como o Banco Mundial, como a própria Sudene, como Centro de Liderança Pública. Então, o desafio ele está posto e ele exige de nós, pernambucanos e pernambucanas, que querem voltar a sonhar com um Pernambuco pujante, a iniciativa de querer mudar. E a gente não muda sozinho, a gente precisa ter a humildade de construir essas pontes para que a gente possa fazer as parcerias e a união com quem quer um Pernambuco mais forte no futuro. Não é possível reconhecer nenhuma qualidade, então, do atual governo, que inclusive faz parte do partido pelo qual o senhor começou a sua carreira política? Olha, o PSB tem um ciclo que está se encerrando agora de 16 anos, onde teve sim o nosso reconhecimento nos primeiros 8 anos do ex-governador Eduardo. Afinal de contas, era o estado que mais crescia no Brasil, era o estado líder do Nordeste. O Brasil inteiro olhava para Pernambuco para poder se espelhar e fazer as suas políticas. Por exemplo, na segurança. O Pacto pela Vida, quando começou nos primeiros 8, 10 anos, foi um grande sucesso. Mas o Pacto pela Vida, enquanto eu ainda era deputado pelo próprio PSB, eu já criticava, porque uma política pública, ela não é uma receita de bolo que você faz uma vez e dá certo e ela continua a mesma coisa durante todo o tempo. Até as receitas de bolo a gente vai melhorando, né, para dar um gostinho novo. Política pública é a mesma coisa, ela precisa sendo atualizada, sendo modernizada. Hoje, Pernambuco é o 9º estado mais violento do Brasil, é o 4º mais perigoso do Nordeste. E sabe qual é o número de investimentos de Pernambuco em segurança pública? Nós somos o 22º. Então não se investe, só se cobra das nossas polícias, seja militar, civil, científica ou os próprios bombeiros, mas não capacita, não dá apoio, não dá estrutura e investimento. É nisso. Porque, vamos lá, se você vai investigar só os dados depois do crime já acontecido, o prejuízo já está feito, porque ou a vida já foi perdida ou o patrimônio já foi lesado. Nós precisamos investir em inteligência para que a gente possa evitar, fazer um trabalho de prevenção. E, com certeza, o Pacto pela Vida tem uma grande marca no passado, mas a gente precisa modernizar a nossa política de segurança pública para que a gente não seja e continue sendo um dos estados onde mais morrem, mas sim que a gente possa inverter a conta para voltar a ser um dos estados onde mais se preserva a vida do cidadão, que é o que nós temos de mais caro no nosso estado. O que Pernambuco tem de mais rico, além da tradição cultural, da tradição histórica do nosso estado, é o nosso povo, é a nossa gente que é batalhadora, que acredita, que acorda de madrugada, no sertão, no agreste, na mata, na metropolitana, para poder fazer Pernambuco dar certo. Mas, infelizmente, esse governo que hoje está não representa mais a altivez e a capacidade de trabalho do nosso povo. O senhor citou aqui a importância de ter o pernambucano Luciano Bivar à frente desse novo partido que está nascendo dessa fusão entre o DEM e o PSL. Mas o Luciano Bivar já era o presidente do PSL quando o presidente Jair Bolsonaro foi eleito. E não se viram grandes investimentos para Pernambuco, tirando proveito desse cargo ou desse protagonismo do PSL. O que é que deve ser diferente, então, com o Luciano Bivar, ainda presidente desse novo partido que o senhor chama de o maior partido do Brasil? Olha, não é que eu chamo, é porque é um fato.
Mas assim, a gente não pode misturar a questão partidária com a questão administrativa. Até porque a gente sabe que o PSL e o presidente saiu do partido por desavenças partidárias que não cabe aqui. Primeiro que eu não fazia parte, nem faço parte do PSL, faço parte do União Brasil, que é o resultado da fusão com o Democratas. Mas vamos olhar, os 2 maiores investimentos públicos em Pernambuco são obras do governo federal. Inclusive foram inauguradas agora, uma delas no último mês de outubro, que é o ramal do Agreste. Essa é uma obra de mais de 1,4 bilhões de reais, 1,4 bilhões de reais. Essa obra, só para quem está nos assistindo poder ter a dimensão do que ela significa, vai levar água para mais de 2 milhões de pernambucanos no agreste do nosso estado. Que algumas pessoas acham que o sertão é onde tem mais seca, onde se passa mais sede é o agreste pernambucano. E essa obra que o governo federal fez, que só nos últimos 3 anos foram investidos mais de 1 bilhão de reais, ou seja, neste atual governo federal, é onde estamos levando a redenção para matar a sede das pessoas. Não foi dinheiro do governo, não foi obra do governo do estado ou dinheiro azul e branco, como a gente costuma taxar o dinheiro de Pernambuco. Foi dinheiro do Brasil que o governo federal investiu, assim como a adutora do Agreste. É uma outra obra de mais de 1 bilhão de reais que vai ser inaugurada ainda no ano de 2022. Como poderia citar aqui, a conclusão da obra da transposição com seus canais adjacentes. Agora mesmo, aqui a capital do Recife tem anunciado construções de pontes, construções de novas obras de duplicações com dinheiro da Caixa Econômica Federal, dinheiro do governo federal. O próprio governo do estado anunciou agora um novo plano de investimento. Eu costumo dizer que quem é sócio desse plano retomado é o governo federal, porque só no ano passado a União passou para Pernambuco mais de 2 bilhões de reais. E foi isso que deu a capacidade para que Pernambuco pudesse voltar a fazer os investimentos, pelo menos no papel. A gente não sabe, porque papel aguenta desaforo, né, Isla? A gente tem que saber a capacidade gerencial de transformar o papel em realidade. E é isso, essa descrença ou esse pessimismo que está lastreado em todo Pernambuco, que as pessoas não acreditam mais na liderança que tem no estado. E agora, esse recebimento de investimentos é algo que já existe na Constituição, ou seja, o governo federal ele tem que fazer investimentos nos estados onde há a necessidade. Então, independentemente de qual seria o governo, obviamente essa necessidade estaria posta no planejamento, por exemplo, do Ministério do Desenvolvimento Regional e em outros ministérios que integram o país como um todo. Mas nesses últimos anos, especialmente de 2018 para cá, o senhor e a sua família esteve muito alinhado ao presidente Jair Bolsonaro. Seu pai, o senador Fernando Bezerra Coelho, é o líder do governo no Senado. Esse apoio ao presidente Jair Bolsonaro vai continuar no ano que vem, 2022, nas eleições? É natural que sim, mas antes de responder na sua pergunta, vamos só traçar uma linha no que em tese deveria acontecer e o que acontece, porque o que você fala é verdade, os investimentos, pelo que estão na Constituição, nas leis e etc., deveriam acontecer, mas no governo que foi aliado a esse PSB daqui não fizeram, e foi no governo de oposição que o dinheiro chegou para fazer os investimentos. Então só mostra que este governo federal que nós apoiamos, ele não olha questões partidárias, ele faz o que é mais importante para quem está nos assistindo, porque as pessoas que escolhem, seja o prefeito, o governador, o presidente ou qualquer representante, ele não vota mais naquela pessoa que fica dando desculpa ou tapinha nas costas. Ele quer votar naquele que vai resolver a parada, que vai deixar de mimimi e fazer as coisas acontecerem, como aqui já dei alguns exemplos, mas poderia dar outro. Esse governo do PSB deve ainda programas de investimento desde 2014 e era em tese para ter sido pago, não pagaram. Será que essa regra também não se vale aqui para Pernambuco? Claro que se vale. Então isso mostra uma clara diferença de gestão, mas de olhar para Pernambuco como um todo e não para os seus chegados ou os seus mais próximos ali da sua cozinha. Até porque Pernambuco não é de um partido ou de uma cor. Pernambuco é de todos nós e devemos ser tratados de forma equalitária e igualitária para todos. Sobre a questão do apoio ao governo federal, é natural e a gente tem muito prazer em poder apoiar esse governo, porque esse governo tem feito os investimentos. Agora mesmo em outubro, falei do ramal do Agreste. Na minha cidade, em Petrolina, a gente acabou de inaugurar uma obra que se chama o Projeto Pontal de Irrigação.
A primeira etapa foi o projeto Pontal Sul. Foram mais de 300 milhões de reais investidos. São 3.500 hectares irrigáveis. E o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, já assinou a ordem de serviço da segunda etapa, que é o Pontal Norte. Serão mais 4.000 hectares. Para dar um número que com certeza essa vai marcar a cabeça e o ouvido de quem está nos ouvindo, são mais de 20 mil novos empregos gerados a partir desta obra que a gente está falando em Petrolina. Veja, Pernambuco campeão do desemprego, Petrolina campeão do emprego no estado. É esse tipo de contraste que a gente quer mostrar. E aí você acha que quem está desempregado, precisando de emprego, de uma renda para prover pela sua família, ele está preocupado em discussão política de governador A com presidente B, de prefeito C? Ele quer que as coisas cheguem para ele. Os preços estão caros, a inflação está aí ameaçando a população. O combustível aqui, Pernambuco tem uma das maiores alíquotas de ICMS em combustível. É muito fácil apontar o dedo, mas vamos lembrar que quando você aponta um, tem 3 apontando de volta para você. Então eu prefiro a política não de jogar a culpa nos outros, eu prefiro a política da humildade, onde a gente identifica o problema e busca as parcerias necessárias para resolver o problema. Porque quem está sofrendo com o aumento do combustível, do preço dos alimentos, não é o governador, mas é sim a pessoa mais vulnerável lá embaixo na classe social que está vendo o seu poder de compra ser consumido pela inflação ou pelos elevados preços. E não tem sido fácil, né? Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente continua esse papo aqui com o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta com o Poder e Negócios. A gente continua a entrevista com o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, que acaba de se filiar ao DEM, o partido que está entrando numa fusão com o PSL para formar agora o maior partido do Brasil. Prefeito, o que se espera para as eleições estaduais, as eleições para o governo do estado no ano que vem? Assim como o senhor, que é prefeito de uma das maiores cidades do Brasil, outras candidaturas também estão postas, como a candidatura da prefeita de Caruaru, Raquel Lira, do PSDB, e a candidatura do prefeito de Jaboatão, o Anderson Ferreira. Governar uma cidade polo, grande, importante, como Petrolina, como Caruaru, como Jaboatão também, isso traz um peso maior para uma possível administração do estado? Acho que nos credencia, como você disse, né, essas 3 cidades que você citou, são cidades referências, polos, tanto importantes economicamente, socialmente para o nosso estado, e acho que serve de modelo e de referência para que quem está nos assistindo ou o eleitor no momento oportuno possa olhar o que cada um fez nos seus respectivos mandatos de executivo, porque é o melhor espelho de poder esperar o que é que essa pessoa terá a capacidade ou a articulação de fazer. Nós estamos agora no segundo mandato, como se diz, com a maior votação do Norte e Nordeste, então isso também é uma grande responsabilidade que a gente traz, mas a gente entende isso como uma consequência do trabalho feito. Petrolina é hoje a melhor cidade para se viver do Nordeste, é uma das 50 melhores do Brasil, e olha que o Brasil tem mais de 5.500 municípios, então isso coloca Petrolina num grupo muito seleto no quesito qualidade de vida, saneamento básico. O estado hoje acho que tem uma média de 35% das suas cidades saneadas. Petrolina é mais de 70% saneada. A melhor educação pública do estado nas grandes cidades é em Petrolina. De acordo com o Ministério da Saúde, no ranking onde avalia a atenção básica, ou seja, o serviço dos postos de saúde, da policlínica, daqueles serviços mais urgentes de primeira hora para o cidadão, Petrolina ficou como a 8ª melhor do Brasil e a melhor de Pernambuco. Então, isso são referências que a gente traz, uma experiência acumulada, mas também dos investimentos que a gente tem feito na cidade. Ao longo desses últimos 5 anos que a gente está à frente do Executivo Municipal, nós pavimentamos mais de 1.000 ruas. Para você ter uma ideia, são 250 quilômetros em linha reta. Dava para a gente ir daqui para Caruaru e voltar, mais ou menos. É a 232, indo e voltando. A mesma coisa, Petrolina se tornou na primeira cidade do estado a ser 100% digital. Ou seja, não tem mais aquele calhamaço de papel onde o cidadão perdia. Eu vou fazer um protocolo. Eita, perdeu na prefeitura.
acabou-se, vai ter que fazer tudo de novo. Você perdia tempo, perdia dinheiro público, era todo um servidor público que ficava dedicado àquilo. Hoje, na Prefeitura de Petrolina, mais de 80% dos nossos serviços são todos digitais. Ou seja, isso gera transparência no serviço, isso gera respeito ao cidadão, como gera economia do dinheiro público que nós administramos, mas que é de todos nós que pagamos os nossos impostos. Então, a gente tem feito, em modesta parte aqui, com todo respeito às demais postulações que você citou, um trabalho para poder evidenciar o protagonismo que Petrolina tem, não só para si, para o Vale do São Francisco, o sertão pernambucano, mas para todo Pernambuco. A gente costuma brincar que Petrolina tem sido o orgulho de Pernambuco, porque enquanto que Pernambuco, como estado, a sua gestão estadual só vem dando notícia ruim para o seu cidadão pernambucano, Petrolina tem sido um contraponto, tem sido uma luz de esperança na geração de emprego, na distribuição de renda. Aqui posso dizer, fomos a primeira cidade a fazer um programa de auxílio para as famílias vítimas da Covid, os órfãos da Covid, como ficou assim. Tanto que o Estado copiou depois e fez um projeto que passou na Assembleia Legislativa. E é esse o tipo de política que a gente quer espalhar por Pernambuco. A política do resultado, a política do trabalho, a política que reacende a esperança no coração das pessoas de um Pernambuco líder, protagonista da sua própria história. Líder para si, líder para o Nordeste e líder para o Brasil. O senhor abriria mão da sua candidatura em prol de um peso maior, uma aliança que possa ter um peso maior para enfrentar o candidato ou candidata do atual governo? Com certeza. O que a gente tem que ter a humildade, uma visão muito clara, a gente não pode partir para um projeto estadual achando que só a gente é capaz de resolver. Acho que a palavra de ordem, tenho dito isso, aqui na entrevista já falei algumas vezes, é a humildade. A gente tem que ter humildade e reconhecer que sozinho não somos capazes de mudar. Só que podemos, sim, liderar um projeto que não seja o projeto de uma pessoa ou de um partido, mas que seja um projeto de um coletivo. E não um projeto só de político para político, mas que seja um projeto de pessoas para pessoas. É essa a nossa ideia. Tanto que a gente tem iniciado agora em outubro, no mês de outubro que passou, um giro pelo estado. Nós vamos visitar todos os municípios pernambucanos, todas as regiões do estado econômica, que são 12, para a gente poder ver de perto os problemas, as complexidades, a sensibilidade de quem está passando os aperreios da falta de segurança, que teve uma vítima perdida na sua família, que está desempregado ou desalentado, que está sem água, dependendo de um carro-pipa para poder prover para a sua família, que está sem ter o arroz e o feijão de botar na mesa, que a escola fechou porque não teve a reforma feita no tempo certo. E tanto as estradas, então, a gente que roda muito nas estradas, eu costumo dizer que hoje a gente desvia dos buracos em Pernambuco. E se a gente olhar para os estados vizinhos e menores, como Paraíba, Alagoas, a gente leva um banho de investimento na questão da malha viária. E isso é um grande prejuízo para Pernambuco, porque se a gente for olhar um mapa do Nordeste, Pernambuco está no meio. Ou seja, nós temos um grande potencial logístico de ser um grande centro de distribuição de serviços para todo o Nordeste que a gente não está sabendo aproveitar. Resultado disso, o Porto de Suape, que tem um grande potencial de ser um porto nacional, hoje perde para Pecém, no Ceará, está perdendo em alguns produtos para Cabedelo, na Paraíba, e perdendo para Salvador, na Bahia. Então veja que Pernambuco está ficando só para trás. E a gente não pode aceitar isso. Pernambuco tem que voltar a ser competitivo, voltar a gerar oportunidade e que isso irá gerar emprego e renda. E a gente tem que estar pronto para poder colocar Pernambuco em primeiro lugar e não projetos pessoais. O senhor faz parte de uma família que é formada por muitos políticos. O senhor é filho de um senador, irmão de um deputado federal, irmão de um deputado estadual, e o senhor também já foi deputado estadual. De que forma essa conjuntura familiar pode ajudar o Estado? Primeiro, eu tenho muito orgulho das minhas origens, enfim, até porque tenho 31 anos de idade. Meu pai, quando eu nasci, meu pai já era político, era deputado à época, e é natural. Se você perguntar ao filho do médico o que ele quer ser, é uma tendência que ele seja médico. Filho do jornalista, da jornalista, pode querer seguir a carreira do pai ou da mãe, até porque nossas maiores referências saem de casa. Então, tenho muito orgulho da história que a nossa família construiu aqui. Mas o que está imposto, o que está em discussão, não é a capacidade ou a tradição de uma família, mas sim o nível de comprometimento e a capacidade de trabalho dos nomes que estarão colocados. É óbvio que aqui a gente está falando em pré-candidaturas. E quem vai ser o juiz disso tudo é quem está nos assistindo, que vai poder olhar o currículo de cada um, olhar o trabalho passado de cada um e olhar
a determinação, a coragem, a vontade e articulação política que esses nomes que estão sendo apresentados irão apresentar no momento oportuno. Então eu estou muito animado, sou uma pessoa, não sei se pela jovialidade, mas uma pessoa otimista, esperançosa, que acredito nos meus sonhos, mas acredito também num Pernambuco melhor. Eu não posso aceitar, aos 31 anos de idade, ver Pernambuco ser, desculpa aqui o termo, o patinho feio do Nordeste. Eu cresci lendo da história de luta de Pernambuco. Pernambuco ser um estado altivo, um estado que era modelo e referência de desenvolvimento, de batalhas, de trabalho para todo o Brasil. E é esse Pernambuco que eu quero lutar, por um Pernambuco justo, mais humano, solidário, mas um Pernambuco de oportunidade para os nossos homens e mulheres. Boa sorte, então, nesse 2022 que vem aí com tudo. Prefeito, muito obrigada pela sua entrevista, obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigado, uma alegria estar com vocês e deixo o convite para poder ir para Petrolina, conhecer a nossa cidade, para também quem está nos assistindo. Um grande abraço. Cidade linda, sem sombra de dúvidas. Obrigada. A gente vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo domingo para você. No próximo domingo tem mais uma entrevista aqui no Poder e Negócios. Tchau, bom domingo.